Olá, esse vídeo é uma breve explicação do que foi feito no projeto final pelo Grupo 4, constituído pelos alunos Enoque Rocha e Holanda Henrico, cujo tema era Universo Marvel. Nosso objetivo principal era caracterizar o universo Marvel e buscar informação sobre certos aspectos, por exemplo, a distribuição de personagens com algumas características, superpoderes e tudo mais. E a gente tentou também caracterizar o universo cinematográfico, buscando informações sobre os filmes basicamente. Nosso conjunto de dados é constituído basicamente de 4 datasets. Cada dataset é constituído de uma série de atributos sobre os personagens e sobre os filmes. Os datasets foram extraídos do site sugerido na especificação do trabalho. Entretanto, os datasets encontrados pela gente acabaram apresentando certas inconsistências em alguns atributos, como peso e altura, por exemplo. Então a gente filtrou as linhas problemáticas e fez o upload dos novos datasets e o link encontra-se disponível no relatório. A fim de caracterizar a distribuição de algumas características no nosso universo, a gente gerou alguns gráficos e o primeiro foi para a distribuição de personagens por sexo. A partir dele a gente pode ver que há mais homens do que mulheres. A gente tem quase 67% de homens, enquanto mulheres constituem apenas 29% do universo Marvel. Nosso segundo dataset faz referência aos poderes, e a gente pode ver que, por exemplo, o superpoder mais comum é a super força, seguido de durabilidade e em terceiro lugar, estamina. Os outros dois datasets, eles contêm dados referentes ao universo cinematográfico, ou seja, onde o lançamento do filme, a arrecadação, fase a qual o filme pertence e a avaliação. Bom, como a gente conhece a população, a gente optou por gerar a distribuição binomial para verificar qual o intervalo o intervalo que contém o número de personagens que nossa população deve ter. A partir da implementação e do cálculo em si, a gente chegou ao intervalo de 96 a 31%. Isso significa que nosso universo vai ter um número de heróis que está contido nesse intervalo. Como a gente mencionou, tivemos alguns problemas, né, com atributos relacionados ao peso e altura dos personagens e optamos assim, então, por gerar intervalos de confiança para esses dois atributos. No caso do peso, a gente chegou que 95% dos nossos personagens terão entre 74 e 83 kg. E no caso da altura, a gente acabou tendo alguns personagens com a altura um pouco discrepante das outras, né? Do restante dos personagens. E nessa sessão a gente acabou optando por acrescentar curiosidades sobre esses heróis, que apresentam atributos um pouco diferentes e tudo mais. Bom, mas para a altura a gente chegou em um intervalo de 178 a 183 centímetros. Isso significa que 95% dos nossos personagens encontram-se nesse intervalo, tem altura contida nesse intervalo. Essa parte do nosso trabalho a gente resolveu trabalhar no universo cinematográfico. A gente usou os datasets relacionados a tal e gerou alguns gráficos e explicou um pouco sobre cada fase e caracterizou cada fase em si. Detalhando a bilheteria, crítica, tempo de tela de cada personagem e tudo mais. A gente fez isso para cada uma das três fases e ao final a gente gerou uma perspectiva geral sobre o universo Marvel, o universo cinematográfico Marvel. Nesse momento, a gente decidiu trabalhar com a regressão linear, porque desde o início do trabalho a gente estava pensando no que trabalhar em si, no que pesquisar, e surgiu essa dúvida sobre a relação entre a arrecadação e a avaliação de um determinado filme, se é que eles têm relação ou não, no caso. Para isso, a gente gerou esse gráfico e calculou a regressão do mesmo.
Após a realização do trabalho, a gente pode constatar que há sim uma certa relação entre os dois, só que há muitos casos em que a arrecadação não está nada relacionada com a avaliação. No caso, isso é, tem filmes com avaliação baixa, relativamente baixa em relação à média, mas que mesmo assim forneceram uma boa arrecadação à editora. Bom, mais detalhes encontram-se disponíveis no relatório e é isto.